O nosso quadro de direito hoje é com a doutora Séfora Schubert. Ela vai nos explicar o que é que a gente pode fazer, que às vezes a gente considera assim um bicho de 7 cabeças e na verdade é a coisa mais fácil do mundo. Tá, não é a coisa mais fácil do mundo, porque essa parte a gente deixa sempre para os advogados receberem, mas que também não é um bicho de 7 cabeças, não é, né, doutora Séfora? É. Tudo bem? Tudo ótimo, Fabíola, tudo Seja bem. bem-vinda no nosso programa, né, mais uma vez. Obrigada por esse convite. Pois novamente. é. O que nós vamos falar hoje, então? Como você mesmo falou, né? Hoje tem vários procedimentos que a gente pode realizar no cartório. Eu acho isso muito legal, né? Tipo o quê? Ficou bem mais rápido agora, bem mais fácil. Por exemplo, fazer um inventário no cartório. Isso sim era um bicho de 7 cabeças. Verdade. Né? Gente, essa história de inventário sempre dá um monte de pepino, né? Quantas pessoas que até hoje não fizeram inventário ainda, né? Acabou falecendo alguém da família e até hoje ainda não tem a escritura do imóvel. O imóvel está lá daquele jeito, acabaram não fazendo o inventário. Pois é. Porque é muito demorado, demora anos. E não é bem assim. não, com a alteração na legislação, hoje a gente consegue fazer um inventário no cartório. E em 7, 10 dias... Tá pronto. Tá pronto o inventário. Sério? Sério, muito Mesmo bom. esses que ficaram lá para trás? Tem que ver qual o problema que ele ficou lá para trás, né? Qual é o bicho? Mas existe a possibilidade também de reverter esses inventários judiciais, reverter para o extrajudicial. Só que tem só alguns requisitos, tá? Sei. Para que possa ser feito no cartório. Primeiro, não pode ter nenhum herdeiro incapaz, ou seja, um menor de idade ou interditado. O que é interditado? Aquela pessoa que tem um processo de interdição, que a pessoa alguma deficiência mental, que a justiça interditou. Certo. E também não pode a pessoa ter deixado um testamento. Se a pessoa deixou um testamento, ou tem algum incapaz, né? Ou tem litígio também entre as partes não concordam com a partilha. Certo. É litigioso, existe briga entre os herdeiros, aí a via é a judicial mesmo, aí é aquela ali. Por isso que às vezes demora tanto também o inventário, né? Certo. Mas se estão todos de acordo, se estão todos maiores, se não tem, né, nenhum incapaz, e se também não tem testamento, pode fazer no cartório. Tranquilo. Tranquilo. Mas tem que ter um advogado que acompanhe e organize toda essa papelada, né? Lógico. Pode ser um advogado para todos, ou se cada um se sentir confortável, pode ser um advogado para cada herdeiro também. Ah, legal isso. Muito legal. Porque daí cada um defende o seu ponto de vista, ou não tem essa? Porque digamos que eu me sinto meio... assim, não me sinto tão confortável, né, de ser um advogado só para todos. Poxa, eu quero ver se realmente tá do meu agrado, não tá? Eu quero alguém da minha confiança. Então, eu pego o meu advogado, meu irmão, né, o outro herdeiro, pego o advogado dele e, se todos estiverem de acordo, vai no cartório e resolve. Rapidinho. E às vezes acontece assim, Fabíola, da pessoa tá lá com aquele imóvel, não fez o inventário, tá enrolado, e aparece um comprador, precisa vender. E aí, cadê o inventário? E aí pensa, agora são anos. Não, às vezes vai conseguir resolver aquilo ali em 10, 15 dias, né? Às vezes, se o imóvel tem alguma dívida, coloquem rápido a dívida em... O próprio comprador, às vezes, vai lá, paga a dívida que tem do IPTU, por exemplo, coloca em dia, e faz toda essa transação ali rapidinho, com o próprio comprador já do imóvel, consegue fazer todo... E nesse próprio processo de inventário, já passa o imóvel já para o comprador. Olha já só. faz uma cessão de direitos hereditários, já passa ali já esse imóvel. Então, tudo junto já. Que bom Faz isso. o inventário e o comprador já se sente seguro porque também o imóvel já vai para ele. Gente, olha que facilidade. Tudo no cartório. Então, e são coisas que às vezes a pessoa não faz só de pensar a trabalheira que vai dar ou o alto custo que isso vai ter. Isso. Não ou é? a pessoa pensa assim, eu vou comprar aquele imóvel porque está enrolado, porque não tem inventário. Não, ele pode comprar e resolver tudo ali que ele já vai sair com o imóvel no nome dele. Mas o que mais, vamos supor, assim, que a gente pode fazer em cartório? Divórcio. Né? Porque antes que acontecia, a gente podia casar no cartório, mas não podia descasar no cartório, né? Tinha até um contrassenso. Tá, mas e aí? Os dois podem ir, pegam um advogado, cada um pega... Como é que funciona? Isso, só no bem não pode ter filhos menores. Por quê? Que esse negócio, sempre esses menores incapazes, por quê? Sei. Porque ela exige, quando tem esses menores, né? Essas pessoas incapazes, como eu falei, elas
tem a proteção do Ministério Público. O Ministério Público sempre, assim, está guardando os interesses dessas pessoas. E, claro, o Ministério Público não trabalha lá no cartório, só no judiciário. Então, por isso que quando tem um menor, o processo é obrigado a ser no judiciário. Entendi. Mas quando não tem esses menores, aí pode ser no cartório. Então, digamos, um casal com bens, não tem problema. Pode ser com partilha de bens, troca de nome. Eu sou casada, tenho uma casa, eu quero partilhar, né, com o meu atual companheiro, que não vai mais ser companheiro, né? Uhum. Nós vamos divorciar, nós vamos fazer a partilha de bens no cartório, nós vamos trocar o sobrenome, do teu sobrenome dele, vou tirar o sobrenome. Tudo feito ali no cartório. No cartório. Tudo feito rapidinho, 7 dias, 5 dias, Também, dependendo da disponibilidade, mais do cartório até. Também né? tá tudo ok. Tudo feito ali. Pega aquela sentença ali, depois só registra no cartório de registro de imóveis, vai no registro de pessoas naturais, registra lá a alteração de sobrenome, né, e o divórcio, pronto. E cada Prontinho. um com o seu advogado ou também Ou o advogado dos dos dois. dois. Se for uma coisa bem tranquila, né? A maioria das vezes, assim, que eu faço, eu advogo para as duas partes. É. Mas nada impede, a lei permite que cada um tenha o seu. Tem o seu. Isso. O que mais? E hoje nós temos também o casamento, né? Que, claro, o casamento sempre feito no cartório, mas o casamento também de homossexuais, né? Dessa união, né? De pessoas do mesmo sexo, que pode ser feito também No cartório. no cartório, né? Não, aí outro dia, isso é muito engraçado. Eu não sabia disso, né? Uma amiga minha chegou e falou assim: casei. Eu falei: como assim? Casou? Nem me convidou? Então, a gente foi lá no cartório e casamos. E é assim mesmo, né, Séfora? É, deve ter feito provavelmente talvez um contrato de união estável, né? Isso. É, porque o casamento ele tem um pouquinho mais de rigor, assim, ele requer umas então é diferente. proclamas, Ah, então me explica isso aí, porque eu não sei. A união estável, assim, tem o casamento tem um pouquinho mais de garantias do que uma união estável, Sei, né? mas os dois podem ser feitos no Pode, os cartório. dois podem ser feitos, tanto um contrato de união estável quanto um casamento. Mas o casamento assegura um pouquinho mais de garantias, assim, do que uma união estável. Por exemplo, se eu sou casada com uma pessoa, eu tenho um filho, eu posso ir no cartório e registrar meu filho no nome dessa pessoa, porque presume-se que ele é o pai do meu filho, porque eu sou casada com ele. Mas se eu tenho um contrato de união estável, eu não posso fazer isso. Eu vou precisar que ele vá lá junto comigo registrar a criança para dizer que ele é o pai, ou eu vou ter que indicar o nome dele como pai e ele vai ser chamado para dizer se ele é o pai ou não perante o judiciário. Na Previdência Social também, se eu junto a certidão de casamento, eu sou beneficiária. Se acontece dele falecer, por exemplo, né? Se eu não sou casada, já é diferente, eu vou ter que comprovar a união estável. Né? Então, assim, as garantias não são bem as mesmas. Ai, Séfora, é bem bom conversar contigo, né? Nosso telespectador também adora essa linguagem, nossa, essa descontração. E é por isso sempre que a gente chama a doutora Séfora e também o doutor Ricardo, que quero deixar um beijão aqui para ele, né? Provavelmente está em aula, né, Sim. Séfora? E dizer que é muito bom poder contar com essa ajuda de vocês, né? Essa participação tão legal no nosso programa. Eu também adoro vir aqui, Fabiola. Muito obrigada novamente pelo convite. Ficamos então aqui com mais um quadro de direito no nosso programa, tendo a certeza de que essa variedade de assuntos, de temas, são super interessantes e são altamente informativos para mim, mas principalmente para vocês.